Evangelho de São João, capítulo 4, verso 25. Evangelho de São João 4, 25. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos aqui presentes, todos os nossos irmãos pela internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São João 4, 25. Todos têm aí? Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou. Eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Pai Celestial, queremos mais uma vez, nesta tarde, nesta noite, agradecer ao Senhor o privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, de poder vir à casa do Senhor e reconhecer quão pequeno nós somos, Pai. Reconhecer o quão necessitado nós somos do Senhor. Viemos aqui pedir o Teu perdão, porque constantemente fazemos o que desagrada ao Senhor. Viemos aqui, Pai, em busca de cura, de solução de problemas, mas o principal motivo, Pai, dos Teus filhos estarem aqui é por causa da Sua palavra, Pai. Por isso pedimos que o Senhor, em sua grande misericórdia, venha falar no profundo da alma dos teus filhos, Pai, e fazer algo de dentro para fora, Pai, transformar as nossas vidas e mudar o nosso interior. É o que nós precisamos nesta noite, sermos transformados, ó Pai, como no rapto, Pai, num abrir e fechar de olhos. Nós queremos estar prontos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Toma cada um aqui sob a unção do Teu grande Espírito Santo e fala no profundo da nossa alma, Pai, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar todos. Graças a Deus, estamos felizes por estar na casa do Senhor. Viemos cada um aqui para receber algo da parte de Deus, né? Viemos demonstrar o nosso amor, o nosso respeito, o nosso carinho que temos por Deus, porque Ele demonstrou muito mais por nós quando se entregou no Calvário para pagar o nosso pecado, né? Nós temos consciência, pela palavra, pelo profeta, que em nós não habita bem algum, mas estamos aqui para reconhecer e pedir o perdão de Deus. E com lutas, com dificuldades, com problemas, né, a gente escuta muitos irmãos através aí de outros lugares, né, com as suas lutas, com os seus problemas, com as suas enfermidades, mas sempre amando a palavra, né? A Bíblia fala que as mesmas provações e lutas acontecem com os nossos irmãos lá no mundo. Pessoas que não conhecem o Evangelho, não servem a Deus, eles passam pelas mesmas lutas e provas que nós, né? Só que nós temos uma diferença, né? Nós temos Deus na alma, no coração, e as nossas lutas vão terminar, tá certo? As nossas lutas vão terminar. Quando Deus raptar a sua igreja, a nossa tristeza se converterá em alegria, tá certo? Mas para o mundo, a tristeza começará, né? Porque o profeta diz: não queira ficar aqui
quando a noiva for tirada da terra. Quando este povo que é humilhado, que é desprezado, que é escarnecido, for tirado daqui, as pessoas não fazem ideia o que isto aqui vai se tornar. Este pequeno calor que passamos pelo sol escaldante, essas pequenas doenças que aparecem em nossas vidas para nos provar, não serão nada comparado ao que vai vir sobre a terra. Mas Satanás, ele procura esconder isso das pessoas, né? Satanás, ele anestesia as pessoas, de forma que as pessoas colocam o foco das suas vidas em outras coisas, e não se preocupam com o interior, com a alma, e nem com o destino eterno que elas vão ter. Então nós estamos aqui preocupados com o nosso destino eterno. Um dia nossas lutas vão terminar, porque se sofremos, nós temos uma diferença: nós sofremos com Deus. O mundo lá sofre sem Deus. Mas nós sofremos com Deus. É como Jó, quando Satanás acusou Jó, né? Que Jó, ele era abençoado porque Deus dava tudo para ele. Jó era feliz porque Deus dava tudo que Jó queria, né? E aí Deus provou Satanás e permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha, até na vida. Deus falou para ele: só não toca na alma dele. E Satanás teve a maior decepção da vida dele, porque depois de Satanás ter levado os filhos, depois de Satanás ter colocado a própria esposa contra ele, ele ainda louvava ao Senhor, tá certo? E ele falou aquilo que Satanás nunca pensaria em ouvir: Deus deu, Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se nós temos lutas e provas nesta noite, mas Deus está conosco. E Deus não faz acepção de pessoas. O profeta diz que nas lutas e nas provas é que Deus tira o melhor do homem e da mulher que serve a Deus. Porque é muito fácil você servir a Deus na bonança, na saúde, na felicidade, né? Mas quando vêm os problemas, as dificuldades, aí que eu quero ver você reconhecer em Deus o seu auxílio, a sua força. Amém? Então, meu irmão, nós somos um povo agradecido porque Deus tem nos ajudado. Tudo que nós precisamos, Deus tem provido para nós, né? E nós vamos falar um pouquinho mais nesta noite aqui sobre a mensagem que nós temos, que é a maior mensagem de todo mundo. A mensagem que nós temos, ela nos dá força para brigar e lutar 24 horas por dia com Satanás. Porque o que nós temos é suficiente para destruir cada pensamento negativo que Satanás tentar colocar na sua mente. A mensagem que nós temos, ela é a palavra de Deus. Ela é suficiente como uma bomba atômica que você deve usar noite e dia contra Satanás. Você não deve dar descanso a ele, porque a palavra de Deus, ela faz isto. Satanás, ele encontrou com a palavra certa vez, e o profeta diz que ele levou um choque de 1000 volts, quando ele encontrou com Jesus a palavra, tá certo? E nós somos filhos de Deus nesta noite. Você tem que saber que você é a palavra, eu sou a palavra. Nós estamos aqui manifestando Deus para esta geração. Embora as pessoas possam olhar e dizer: vocês representam Deus? Nós representamos a palavra deste dia. Nós comemos o livrinho que foi revelado pelo 7º anjo. E ele está dentro do nosso ventre. Amargo, às vezes, mas doce como mel, né? Ele é doce como mel. E nós nunca cansaremos de falar deste livrinho. Amém? Então, quando nós olhamos para a mensagem messiânica de Jesus, as pessoas não deveriam ter perdido a mensagem de Jesus, tá certo? Porque apareceu um homem ali na Galileia, a Bíblia diz que ninguém falou como aquele homem, e ninguém fazia o que aquele homem fazia. No entanto, Satanás estava num grupo de líderes religiosos, amantes da fama, da popularidade, que a qualquer custo eles tentaram esconder o ministério messiânico.
Eles não podiam negar que as obras que Jesus fazia, só Deus podia fazer. Mas eles tentaram jogar sombra e denegrir o Senhor Jesus, para que o povo não visse o ministério messiânico do Filho de Deus. As obras que Jesus fazia foi testificada pelos próprios grandes do dia, como aquele homem que foi à noite falar com Jesus, né? Nicodemos, um grande fariseu, ao ver as obras que Jesus produzia na vida dele, ao ver o sinal messiânico na vida de Jesus, ele foi de noite ter com Jesus, porque ele sabia que se o povo visse eles indo ao encontro de Jesus, eles seriam excomungados da sinagoga, porque o povo que acompanhava Jesus era a plebe maldita, era o baixo clero, samaritana, prostituta, mulher de 5 homens, ladrão, Zaqueu, cobrador de impostos, gadareno endemoniado, O povo olhava e eles viam a igreja do Senhor Jesus e desprezavam, E os fariseus, desejosos de fama, de popularidade, de dinheiro, não queria que as suas posições, os seus ministérios fossem diminuídos, porque eles não podiam produzir o que o Messias produzia. Eles não tinham condições de fazer o que Jesus fazia. E eles não podiam negar, os próprios fariseus e os saduceus não podiam negar que Jesus estava produzindo o sinal do Messias. Messias, para um judeu, é o próprio Deus na terra. Messias, o profeta fala isso numa mensagem que foi questionado um judeu, de quem seria Isaías 9,6, o Messias? E os judeus falaram, ele será o próprio Deus. Messias quer dizer o ungido, o Cristo, Deus em uma carne humana, isto quer dizer Messias, o Cristo, uma carne ungida com o próprio Espírito de Deus. Quer dizer, o Cristo, o Messias. E ali estava um homem magro, sem aparência, fazendo sinais que nunca foram vistos desde o começo do mundo. Então, irmãos, era peculiar demais o ministério messiânico, porque ele tinha um sinal que ninguém podia produzir aquele sinal. No entanto, aqueles grandes homens tentavam esconder o homem que estava manifestando aquilo, porque os sinais eles não podiam esconder. A mensagem de autoridade que Jesus tinha, eles não podiam esconder. Então eles tentavam esconder o homem que trazia a mensagem, porque Satanás, ele faz isto. A mensagem que Deus traz nos dias em que vivemos, ela é absoluta, ela é peculiar, e ninguém deveria perder quando Deus está numa mensagem, porque ela é diferente de todas as mensagens. Quando Deus faz uma obra, aquela obra, diz o profeta, ela é singular, ela é incomparável, não existe personificação para aquilo, porque é Deus fazendo uma obra. Mas quando Deus usa um homem para fazer uma obra grande, como a obra do Messias, que os próprios Anás e Caifás, eles sabiam que era só Deus para fazer aquilo. E para não perder o prestígio que eles tinham diante dos homens, para não perder a popularidade, para não perder os seus adeptos de suas sinagogas, ele jogava sombra dizendo que Jesus era um filho de uma fornicação. Que os pais de Jesus tiveram ele antes do casamento. Diziam que Jesus expulsava demônio pelo dedo do Belzebu, que ele é o pai dos demônios, somente para esconder o que Deus estava fazendo através de Jesus. Aí você toma a samaritana, uma prostituta, que no seu corpo ela era contaminada por adultério, mas tinha um coração que era virgem para a palavra de Deus. E você tinha ali Anás e Caifás, homens santos e puros em suas vidas, mas um coração cheio de prostituição religiosa.
certo? Você tem ali o endemoniado de Gadara que foi liberto de todos os seus demônios e tinha um coração limpo para receber a Jesus, a palavra do dia. Mas você tinha Anás e Caifás cheios de demônios na alma, que nunca seriam limpos daquele demônio. Veja a diferença. É como hoje você tem. Lá no tempo de Jesus existia ladrão que foi perdoado por Jesus, homens que roubavam coisas materiais, mas o seu coração era limpo e pôde receber a palavra do dia. Hoje você tem ladrões espirituais que estão roubando a verdadeira fé de rapto do povo. Tá certo? Você tem ladrões que estão roubando a mensagem do dia, a mensagem de João, da esposa de Cristo, e impedindo as pessoas de serem abençoadas com a fé dos trovões. Você tem pastores hoje, ladrões, que não pregam a verdadeira mensagem de William Branham. E quando Deus levanta um homem com uma mensagem singular, como o pastor Osmar, como João, que profetizou de novo, exatamente o que William Branham tinha profetizado, eles tentam jogar sombra sobre o homem, dizendo que, olha, nós vamos ter uma mensagem da esposa de Cristo, mas este homem vai trazer? Olha o homem que está dizendo que é João. No tempo de Branham foi assim. Branham deveria somente ministrar cura divina. Branham não foi enviado para ensinar. Ele só tem o 7º grau. Existe uma mensagem para os últimos dias. Lá os pentecostais diziam, não? Mas este homem trazer esta mensagem principal, porque eles não poderiam apontar o William Branham para o povo, porque a mensagem de William Branham tirava o foco dos grandes líderes do dia. Homens, irmãos, pastores, líderes que estão atrás de fama, dinheiro e popularidade, nunca irá apontar para você o homem que Deus está usando. Eles não querem diminuir, eles querem a atenção do povo, eles querem ser ovacionados pelo povo, eles querem honra, eles querem o prestígio do povo. Se eles apontarem um homem que Deus está usando, como João não tinha esse espírito. João era um servo autêntico de Deus, que estava pregando por amor às almas. Ele pregava por amor, porque quando Jesus, a palavra, algo entrou em cena com uma mensagem a mais que ele não tinha. João não tinha a mensagem que Jesus tinha, tá certo? Eu vos batizo com água, disse João, mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com fogo. Ele terá algo mais que eu não tenho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia que os discípulos que estavam com João deixaram João e seguiram Jesus. João não estava almejando popularidade, por isso ele subia na barranca do Jordão e chamava o povo de raça de víboras, serpente do deserto. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista não poupava, certo? Sabe quem batia palma para João Batista? As palmeiras do deserto. As árvores batiam palmas para João Batista na barranca do Jordão, porque não tinha gente para receber a mensagem de João Batista. Como hoje, a verdadeira mensagem não tem popularidade. A verdadeira mensagem manda as pessoas embora, como a mensagem de João. Mas o verdadeiro servo de Deus sempre apontará para a palavra do dia, ainda que ele diminua, porque o coração de um verdadeiro servo de Deus não está na popularidade, no dinheiro, na fama, mas sim no amor pelas almas que perecem. Os fariseus e os saduceus, o Anás e o Caifás, não estavam preocupados com a alma do povo. Eles queriam esconder a verdadeira mensagem messiânica de Jesus do povo. Como não podia cobrir a mensagem tão poderosa que Jesus trazia, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, abrindo os olhos dos cegos, o povo dizia: olha, ninguém falou assim como esse homem. Nicodemos foi de noite, para ninguém ver ele. É como muita gente, às vezes nos assiste, mas no anonimato, que se souber que está assistindo o culto de Juniapeba, Deus o livre, guarda aquele lugar lá. Eles creem que Jesus tem novo nome lá. Deus o livre.
Eles creem que João é um homem que pregou para eles lá. Então, tem muito Zaqueu hoje na internet. Agora, a gente espera que seja Zaqueu, né? Porque Zaqueu subiu numa árvore para não ser visto por Jesus, mas Zaqueu tinha uma semente no coração. Quando a palavra passou de baixo, a palavra olhou para cima e chamou Zaqueu para descer. Zaqueu tinha uma semente. Eu espero que muitos desses que estão pendurados na internet, no anonimato, tenham uma eleição como Zaqueu. Para Jesus, a palavra do dia, te chamar para descer do seu pedestal, do seu egoísmo, da sua jactância, do seu egoísmo, e vir na simplicidade da palavra, porque Jesus era simples demais, a ponto do povo olhar para a congregação de Jesus e falar: você vai naquela igreja lá? Você viu quem frequenta a igreja de Jesus? Não, quem? A samaritana, aquela mulher que tinha 5 maridos, e o que estava vivendo com ela não era dela ainda. Você tem certeza que você vai lá? Você viu quem está lá? Aquele ladrão, cobrador de imposto. Eles não podiam, Anás e Caifás não podiam esconder o grande ministério de Jesus, de multiplicar 2 pães e 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixes para 10.000. Como é que ia esconder isso? Como é que eles iam esconder a ressurreição de um homem há 4 dias mortos? Estava morto, Lázaro, 4 dias fedendo, o nariz de Lázaro já tinha caído, o bicho fervilhando pelo seu corpo. Como é que eles iam explicar? Eles queriam até tapar a boca do Lázaro depois disso. Mas como que eles iam esconder um milagre desse? Só Jesus, que tinha o sinal messiânico para fazer aquilo. Só Deus podia chamar um homem morto há 4 dias e ordenar aos vermes devolver a vida de Lázaro. Tudo que vocês comeram do meu servo aí, devolve, porque ele vai viver novamente. Contra a ciência, contra o pensamento do homem. Quem que podia esconder um sinal messiânico como esse? Então eles tinham que atacar o homem que trazia o sinal, porque os sinais era irrevogável, era sem dúvida o sinal do próprio Deus na terra. Como que eles puderam crucificar este homem? Um homem que ressuscita, um homem que morreu há 4 dias, um homem que alimenta 10.000 com 5 pães e 2 peixes. Como que eles puderam crucificar este homem? Por causa de líderes cegos religiosos, que anestesiaram a fé das pessoas, apontando para eles Moisés. Pois é isto o que o profeta diz aqui, que eles faziam. Eles seguraram os fariseus, os saduceus, seguraram todo o povo judeu, crendo na lei de Moisés. Mas ali estava um que era maior do que Moisés. Mas por causa de líderes cegos, cheios de desejo de popularidade, cheios de desejo de riquezas do povo, eles quiseram esconder o ministério messiânico. O sinal messiânico. Olha, para não ficar só nas minhas palavras, então, nos perguntamos por quê? Por que não creio? Quando Deus disse que Ele faria certas coisas e as faz. Tudo que estava prometido a respeito do Messias, estava ali um homem simples, franzino, empoeirado, fazendo aquelas obras. Por que não creram? Mesmo assim, voltam suas costas e se retiram, tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Porém, virou suas costas a isso para atender o que ele tinha a dizer. Apenas recordem, em outras eras tem sido a mesma coisa. Em cada era sempre acontece, Satanás trata de perverter-lhes esta palavra. Qual? A palavra do dia. A palavra do dia. Satanás não vai perverter hoje a palavra de William Branham. Ele quer perverter a palavra da esposa de Cristo. Porque é o que Deus está fazendo hoje. Deus não está revelando o livrinho, Deus está comendo o livrinho. E é isto que os homens querem esconder da igreja hoje. Mas você tem líderes religiosos cegos na mensagem, porque não querem perder a sua popularidade e apontar um homem que Deus está usando. Ponha isso na sua mente, meu irmão ou minha irmã. Um verdadeiro servo de Deus sempre apontará para você, ainda que isso lhe custe a sua vida, a palavra do dia.
Custou toda a popularidade de João Batista que ele não tinha. Mas João Batista, ele foi original. Ele era o que ele era pelo que Deus fez ele ser. João Batista era original. Tá certo? João Batista, ele não queria ser algo que ele não era. O problema desses fariseus da mensagem hoje é que eles querem ser algo que eles não são. O homem de Deus está satisfeito com aquilo que ele é. Ó, irmão, eu só vou dar para vocês nesta noite o que eu tenho. A personificação é a coisa mais horrível que existe. É uma pessoa atora querer ser o que ela não é. O profeta diz isso, que um ator é um fariseu. É você querer ser algo que Deus não te fez ser. Com muitos pregadores hoje, pastores, doutores, eles querem ser algo que Deus não os fez ser. Por isso, quando a palavra de Deus é apresentada num homem, eles não têm coragem de apontar: eis aí a palavra do Deus para o seu dia, porque está num homem, tá certo? E se eles apontam um homem, eles têm que diminuir, tá certo? Diminuir. Então, nós temos que dar o que nós temos, como o profeta falou. Se você é a lâmpada de 10 volts, dá 10 volts. Não tem condições de você dar mais, né? Se colocar mais volts em você, você vai estourar. O filamento dentro da lâmpada estoura. Se pôr mais energia ali, é 10 volts, é 10 volts. É 15 watts, é 15 watts. Tá certo? É 100 watts, 100 watts. O profeta disse que Abraão valia $1. Ló valia 10 centavos. Ló era um denominacional. Mas Abraão era um filho de Deus, ele valia $1. Então cada homem tem o seu valor. Não adianta 10 centavos querer ser $1. Não adianta um denominacional querer ser um filho de Deus. É a mesma coisa. Você vai dar o que você tem, é a luz que você tem. Então eu dou para os irmãos a luz que eu tenho. Se o pastor não tem fé de rapto, você não vai subir, porque é o que ele tem para te dar. E tem casos que o pastor é 100 watts, e tem gente dentro da congregação que é 10 watts. Quando o pastor prega, eles queimam. Eles não aguentam, eles não suportam a energia do pastor, eles têm que ir embora, tá certo? Porque cada um é o que Deus fez, cada um é o que é. Agora, o fariseu, ele quer ser o que ele não é, ele tem desejo por aquilo que Deus não deu a ele. Então a pior coisa que existe é um homem ou uma mulher querer ser o que ela não é. Ela vai personificar a vida inteira, e sabe o que mais? Uma pessoa, um homem, uma mulher infeliz, porque ele não está satisfeito com o que Deus deu para ele. O personificador, ele sempre quer algo mais que Deus não deu para ele. A infelicidade do mundo hoje é isso. Eles querem algo que Deus não deu. O povo da mensagem é infeliz, porque eles querem algo que Deus não deu para eles. Feliz é o homem que é satisfeito com o que Deus dá para ele, com o que ele tem. Feliz é o pastor, o pregador, o evangelista, que está feliz com o que Deus deu para ele. Ele não está preocupado em ser o que ele não é. Porque um homem ou uma mulher que quer ser o que ela não é uma infeliz. Nunca será feliz. Por mais que tenha, nunca alcançará a felicidade. Felicidade é você ser feliz com o que você tem. Isto é felicidade. Cada um tem a porção que Deus dá. Para que você vai querer ser o que você não é? Ter o que você não tem? Você vai ter justamente aquilo que é a sua porção. E você vai ser como Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo vem dele. Amém? Deixa eu apressar aqui, porque o tempo passa, né? Olha, mas preste atenção nisso aqui. Em outras eras tem sido a mesma coisa. Em cada era sempre acontece que Satanás tenta de perverter-lhes esta palavra, a palavra do dia, fazendo-lhes ver outra era. O trabalho de Satanás é esse. Olha, quando ele não consegue fazer você ver outra era, ele vai esconder o homem que Deus está usando para trazer a palavra. Notem, quando Jesus veio, Satanás estava neste grupo de mestres judeus, rabis e sacerdotes, porque o profeta culpa é os líderes. Tá certo? Os maiores culpados do povo não ver a verdade, do povo não se converter, é pastores que estão interessados em fama, popularidade e dinheiro. Eles são os maiores culpados. Eles usam sua influência e projetam a si mesmo para o povo. Eles não querem projetar Deus, a palavra do dia, porque é um homem. E quando eles apontam um homem, aquilo diminui eles. Como o ministério de Jesus.
João Batista disse: necessário é que ele cresça e eu diminua. Mas João Batista era original, servo autêntico de Deus. Perdeu todos os seus membros e perdeu mais. João Batista perdeu a cabeça, foi degolado. Mas ele apontou a palavra do dia. É desse tipo de homens que o povo precisa. Homens que estejam dispostos a perder o pescoço, a cabeça, por causa do povo. Que não vão esconder a palavra do dia do povo. Tá certo? Mas Satanás sempre vai esconder de você o homem que Deus está usando. Olha, quando Jesus veio, Satanás estava neste grupo de judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes para guardar a lei de Moisés. Quando Jesus chegou, eles colocaram na mente do povo que eles não tinham que ouvir Jesus, que os milagres estavam certos, aquelas obras eram obra de Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com você. Mas este homem não pode ser ele. Jesus enganou até o próprio diabo. O diabo começou a bater em Jesus, a espancar Jesus, a denegrir, cuspir em Jesus, mas não pode ser. Não pode ser ele. Olha aí como é que ele está apanhando, ele não faz nada. Olha, guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz: o Filho do Homem seria revelado, que ele se daria a conhecer, assim eles estavam tratando, olha, os fariseus, os saduceus, os pastores daquele dia, contanto que eles mantivessem religiosos na lei de Moisés. É assim que os líderes fazem. Eles querem manter o povo religioso na mensagem anterior, para não apontar o Messias, o ungido do dia, o Cristo do dia, porque cada geração tem o seu Cristo, meu irmão. Jesus é identificado como o Cristo de todas as eras. Nós tivemos um Cristo na nossa geração, todos tiveram o seu Cristo. Ninguém vai ter desculpa de não ter ouvido a palavra de Deus, porque Deus enviou uma mensagem ungida para cada geração. E o povo da mensagem recebeu nos dias de Brana a mensagem ungida. Brana tinha o sinal messiânico. Olha, o tempo é curto para me ler isso aqui para os irmãos. Brana, a mensagem que Brana trouxe é irrevogável. Ela é peculiar, ela é singular. Brana fez obras maiores do que Jesus fez, porque o próprio Jesus testificou de Brana. Aquele que crê em mim fará estas obras. Curará os enfermos, abrirá os olhos dos cegos, e as fará maiores. E as fará maiores, porque não era Brana, era Jesus em Brana. Aquele que crê em mim, aquele Espírito de verdade, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas, e vos entregará aquilo que é meu. Olha Jesus falando de Brana, aquele Espírito de verdade, aquele que crê em mim, vos entregará aquilo que é meu, que eu recebi do meu Pai. Não falará de si mesmo, diz a Bíblia. Brana nunca falou de si mesmo. Brana sempre apontou Jesus para o povo. E as obras de Jesus foram encontradas no ministério de Brana e maiores, porque no ministério de Jesus houve 3 ressurreições, no ministério de Brana houve 5. No ministério de Jesus houve multiplicação daquilo que existia. No ministério de Brana apareceu esquilos que nunca existiu. Então aquele que crê em mim era Jesus num outro corpo, porque Jesus não poderia retornar naquele corpo e fazer obras maiores. Ele tinha que usar um vaso de barro. Por isso a obra que Brana fez na terra não terá desculpa em todo o mundo, porque Brana viajou em todos os países e levou esta mensagem. Brana tinha o sinal messiânico desde a sua juventude, desde o seu nascimento. As obras que foram produzidas, talvez a gente fale um pouquinho mais disso amanhã. As obras que foram produzidas no ministério de Brana provavam que ele era o Messias para o povo gentil, que ele trazia o sinal messiânico. Então, o que acontece hoje, quando Deus manda uma mensagem, Satanás está no grupo religioso do povo da mensagem, para esconder o que Deus está fazendo em um homem. Eles sabem que tem que haver um ministério da esposa de Cristo, da igreja, eles sabem, mas eles apontam para um grupo, porque se eles apontarem para um homem, isso tira a popularidade deles.
tira a visão do povo deles e é projetada para a mensagem do dia. Isto prova o interesse que eles têm, não é a alma do povo, porque se fosse, eles perdiam como João Batista perdeu. Eles escondem o homem de Deus, o homem que Deus está usando, porque eles não podem esconder a mensagem. O que Jesus falava, o que Jesus pregava, eles não podiam esconder. Ninguém falou assim como este homem. É como a mensagem que nós tivemos de João. Nunca ninguém falou como o pastor Osmar. Nunca ninguém pregou o que o pastor Osmar pregou para nós. No tempo de William Branham foi assim. Quando William Branham entrou em cena, houve uma mensagem peculiar. Ninguém tinha ouvido falar daqueles acontecimentos a não ser no ministério de William Branham. Nunca ninguém pregou como William Branham. Tá certo? Nunca existiu uma mensagem tão poderosa como a mensagem de William Branham. Nunca foi produzido tanta realidade de Deus na vida de um homem como na vida do sétimo anjo. Eles não têm desculpas, não vai haver escusas no fim do mundo. Deus deu de sobra vindicação, obras, e obras maiores até do que Jesus, para que o povo pudesse não perder a manifestação de Deus em carne, porque é isso que o William Branham foi, Deus ungindo uma carne novamente, para produzir o sinal messiânico de Deus na terra. Para que os eleitos, eu e você, não perdêssemos a nossa visitação, o dia da nossa visitação, como Abraão não perdeu. Tá certo? O dia que Deus visitou Abraão, o que Deus fez na tenda de Abraão? Abraão viu Deus numa carne. Como Abraão soube? Porque existiu ali, naquele anjo, aquele terceiro anjo, um sinal messiânico. Ele sabia o que Sara estava pensando atrás da tenda. Tá certo? Ele lia os pensamentos de Sara enquanto conversava com Abraão. Veja se não é isso que aconteceu nos dias de Jesus. Enquanto conversava com a samaritana, ele leu os pensamentos da samaritana. E veja aquela mulher que tinha 5 maridos, perdida, mas tinha uma semente no coração dela. E ela pôde dizer: vejo que tu és o Messias. Veja nos dias de William Branham. William Branham, enquanto pregava, discernia todos os pensamentos e intenções do coração. Era o sinal messiânico. Oh, meu Deus. O tempo é o nosso inimigo aqui. Olha, Sara, de um modo que todos entenderíamos, riu secretamente consigo mesma. Ela disse: eu, uma mulher velha de 100 anos, o meu senhor, que era Abraão, velho também, passou da idade da vida de jovens, disse: ora, não poderíamos mais ter prazeres da vida familiar, eu sou uma velha, ele é um velho. E disse: nós não poderíamos ter isso. Ela disse: como? Como estas coisas poderiam ser? Abraão tinha 100, Sara 90. E o homem, porque naquele tempo de Abraão, a Bíblia diz que 3 anjos desceram do céu, no tempo de Abraão. 2 anjos e o próprio Deus. 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, levaram uma mensagem para cegar os sodomitas. Tá certo? Porque é isto o que o evangelho desses denominacionais fazem com o povo. Esse evangelho é especificamente para cegar mais ainda o povo. E tem uma coisa, cada igreja, cada congregação, cada coração tem o que deseja. Neste momento, o seu coração tem um fundo aí, e ele está sendo preenchido com o fundo que Deus está dando. O profeta prega isso. O coração do homem, ele tem um fundo de desejo. Talvez o evangelho não preencha esse fundo, mas o mundo preenche. Talvez Deus não consiga preencher esse fundo, mas Satanás lá no mundo preenche. Então, cada um tem o que o coração deseja. Se você deseja a palavra, tem a palavra para você. Se você deseja cura, tem cura para você. Se você deseja fé de rápido, tem fé de rápido para você. Mas se você deseja o mundo, Satanás está com uma bandeja cheinha lá para te oferecer. Então, o homem não terá desculpa diante de Deus, porque o homem tem o que ele deseja.
A nação tem o político que ela deseja. Tá certo? A nação, uma nação que rouba de Deus, tem um político ladrão no trono da presidência. E todos aí. Os Estados Unidos é um país governado pela mulher. Olha quem vai assentar lá esse ano. Uma mulher. Para governar uma nação que é dominada pelo espírito feminino. 3 anjos desceram do céu no tempo de Abraão. As pessoas tinham que ver isso nos dias de Brana. Porque o próprio Jesus disse, como foi nos dias de Abraão, nos dias de Ló, será na vinda do Filho do Homem. Cadê o povo da mensagem para ter luz, para ver que o que desceu na terra nos dias dos Estados Unidos foi Deus em uma carne humana? Cadê o povo para ver? Não vai ver, porque os líderes religiosos estão cegos, e um guia outro cego, vão tudo cair no buraco da marca da besta. Então, se 3 homens desceram do céu no tempo de Abraão, e um era o próprio Deus, teria que acontecer isso no fim dos tempos. Isso deveria pôr fim à dúvida, se é Deus ou não é, William Branham na terra. Se é o novo nome de Deus ou não é. Olha, e o homem, Deus em carne humana, disse: por que Sara riu e duvidou? Dizendo estas coisas, na tenda atrás dele. Olha, Elohim, Deus numa carne, conversando com Abraão, e Sara rindo lá atrás. E veja para você ver, ali estava a palavra feito carne. Sabe o que é a palavra feito carne? A palavra afiada, que discerne os pensamentos e intenção do coração. Veja, aquele homem conversava com Abraão, e de repente ele interrompe: Abraão, peraí, o que foi, senhor? Por que Sara está rindo lá atrás da tenda? Como que pode? Ele sabia isso. Era Deus em uma carne humana. Deus conhece os pensamentos e intenção do coração. Sabe o que era aquilo? O sinal messiânico nos dias de Abraão. Sinal de que Deus estava em carne. Que a coluna de fogo tinha ungido uma carne para ser uma espada afiada e saber o que as pessoas estavam pensando. Olha aqui. Agora, observe, a mensagem é: Deus é o seu próprio intérprete. Agora, observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. Olha, ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. Ele disse a Pedro quem era ele e qual era o seu nome. Disse a Natanael, disse a mulher junto ao poço de água. Alimento espiritual. Olha, aqui está um homem de pé. William Branham dizendo, aqui está um homem de pé. Até onde eu sei, eu nunca tenho visto em minha vida. Parece ser um homem são, robusto. Provavelmente assim é, eu não sei. Porém, ali está de pé. Olha, presta atenção nisso aqui. Eu poderia ir e impor as mãos sobre ele e orar por ele. E perguntar-lhe se ele crê. E ele poderia dizer-me: quero que você ore por tal e tal coisa. Olha, tenho curvas em meus pés, caídas, tenho dores na cabeça constantemente, tenho úlceras em meu estômago, assim, qualquer coisa, eu não sei. Ele poderia dizer qualquer destas coisas, e então eu lhe diria: bom irmão, ponho minhas mãos sobre você e vou orar por você. Primeira e segunda etapa, oração pelos enfermos. Tudo isto seria perfeitamente bem. Isto é o que temos feito através de toda a era. Tem uma mensagem que o profeta diz assim: se você quer uma oração, eu vou chamar Oral Roberts para orar por você. Este é o ministério dele. Olha, é verdade. Porém, não esqueçam, Jesus disse que seria diferente na hora de sua vinda. Os irmãos captaram? Como foi nos dias de Sodoma, o homem que se aproximou dali, tinha as costas viradas para a tenda, lá estava Sara,
não Abraão. Era Abraão, no dia anterior ele era Abrão, porém havia se encontrado com uma visão e o Senhor lhe havia lhe dito que iria mudar o seu nome. E eis que está o próprio Senhor na forma de um homem, comendo, bebendo, e ele disse: Abraão, onde está tua esposa Sara? O homem tinha o sinal messiânico. Que é o sinal messiânico? Deus na terra. O povo está esperando o Jesus de pés e mãos furadas vir aqui. Eles estão esperando a segunda vinda de Jesus. Jesus vai vir de novo na terra. Irmão, Jesus, aquele homem da Galileia, nunca mais pisará nessa terra, a não ser depois da destruição e aniquilação total da raça humana, e quando ele trazer um novo povo para morar aqui. Olha, quando ele disse à mulher, mensagem, eu gosto de ler bastante mensagem, viu, irmão? Um julgamento. Quando ele disse à mulher a respeito de quantos maridos ela teve, e ela naquela condição, ela era ordenada para a vida, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ops, que diferença. Anás e Caifás diz: é Belzebu. Os pastores daquele dia, os grandes homens, os grandes santarrão das igrejas daquele dia, quando Jesus produziu aquilo, disseram: esse homem tem demônio. Aí vai uma samaritana, uma mulher da vida, com semente de predestinação, Jesus faz a mesma coisa para ela, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Veja, irmão, a diferença de quem tem semente de predestinação, eleição. A semente predestinada nunca negará a palavra do dia. Sabe por quê? É um encontro de pai com filho. Olha, nós não temos tido um profeta por centenas de anos, mas presta atenção. Mas eu sei que quando ele vier, este será o sinal que ele fará. Cadê o povo da mensagem para reconhecer o sinal messiânico de William Branham? Está aqui uma prostituta reconhecendo, e estes grandes homens santos da mensagem não reconhecem que este homem tinha o sinal messiânico. Só Jesus Cristo poderia produzir isso numa carne. Por que não creem que isso aqui é a segunda vinda? Porque não tem predestinação para isso. Tá certo? Eles não têm filamento dentro de si como uma lâmpada para produzir 100 watts, 100% da mensagem. Tá certo? Porque 100% da mensagem é primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Tá certo? Você tem lâmpadas da primeira e segunda etapa com 10 watts. Elas não suportam 100 watts. E elas queimam mesmo. Olha, eu sei que quando o Messias vier, este será o sinal que ele fará. Porque ele será a palavra. Bom, sabe o que é Jesus para os judeus? A palavra. Sabe o que é Jesus para os gentios? A palavra. Olha, ele sabe o que está no seu coração. Mais um pouquinho, para ver se desperta, alguém que tem eleição, que tem a semente de predestinação, como a samaritana prostituta. Tá certo? Olha, nós samaritanos, não judeus, agora samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Vê que tipo de sinal eles estavam buscando? O sinal do Messias. Quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Mas quem és tu? Ele disse: sou eu que falo contigo. Tá certo? E ela largou o seu cântaro e correu para a cidade. Vim de ver um homem que me disse as coisas que tenho feito. Será este porventura o Messias? Se este, olha aqui, preste atenção. Se este, fariseus da mensagem, se este era o sinal do Messias, então tem que ser o mesmo sinal hoje. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Porque buscais a Jesus ainda?
Por que esperar Jesus voltar ainda, quando ele veio em 1963, trouxe para a terra o sinal messiânico, para que ninguém errasse, para que ninguém descresse? Tá certo? Não é porventura o sinal do Messias? Só porque está usando um corpo nascido de sexo, eles não creem. Eles querem ver aquele Jesus da Galileia. Vocês nunca verão, nem aqui e nem lá no céu. Tá certo? Porque para vocês verem Jesus, vocês têm que receber ele aqui como Filho do Homem. É Deus em uma carne humana. Agora, o sinal que foi produzido no ministério de Mombrana está milhões de vezes mais alto do que foi produzido na vida de Jesus. O próprio Mombrana disse: eu já vi aqui nesse tabernáculo em Jeffersonville, Jesus fazer mais obras do que em todo o seu ministério lá na Galileia. Agora, lembre-se, nenhuma só vez esse milagre foi realizado entre os gentios. Isso foi proibido, porque os gentios tiveram 1000 anos de igrejiologia, mas agora no fim da dispensação gentia está aqui. Veja, vamos mais um pouquinho. Não tenha pressa não. O profeta disse que isso aqui vale mais do que o seu salário. Se você é um filho de Deus, isto aqui vale mais do que o seu salário. Olha, se Israel tivesse reconhecido seu Messias, o sinal prometido, eles não estariam onde estão hoje. Veja o que aconteceu 70 anos depois que eles negaram o sinal messiânico, o que aconteceu lá. Irmão, isso vai acontecer nesta era, vocês aguardem. Estamos entrando num prelúdio desse. As pessoas rejeitaram o Messias pela segunda vez. O irmão Branham pregou a segunda crucificação de Jesus Cristo. Olha a mensagem que eu li aqui: o julgamento. Mas porque não fizeram isto? É lamentável. Porque eles não fizeram isto? Porque Deus disse que eles não reconheceriam. Quantos creem, digam amém. Deus disse que ele faria isso. E o mesmo disse que na igreja da era de Laodiceia isto aconteceria. E aqui está diante deles. Como eles podem fazer qualquer outra coisa a não ser dar cumprimento a isto? Ó, irmão, é triste. Mas existem pessoas que foram colocadas no mundo, não por Deus, mas por causa do pecado. Pessoas que vão negar a palavra e dar cumprimento à parte má das Escrituras. Como Anás e Caifás, eles deram cumprimento à parte má das Escrituras. Sabe o que eles cumpriram? Crucificaram a palavra. Existem pessoas que vão dar cumprimento à parte má das Escrituras. Elas vão crucificar esta palavra e serão condenadas no fim do tempo. Veja o privilégio que você tem nesta noite de aceitar isto em sua alma e livrar a sua alma da condenação do inferno. Olha, se eles unicamente tivessem reconhecido o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem, então verão nas nuvens do céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória. Eles estão esperando isso acontecer. Bom, isso já aconteceu. Isto é poder e grande glória na minha vida. Tem que ser na sua, se você é um eleito, uma samaritana eleita. Olha, ele veio em nome do Filho do Homem, na era pentecostal, através do Espírito Santo, como Filho de Deus. A próxima vez é no milênio. A próxima vez é no milênio, como Filho de Davi. Porém, o mesmo Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, Filho de Davi, Filho de Deus e Filho do Homem. Agora ele está manifestado como Filho do Homem. Deus em uma carne. Tá certo? Não é arrebatamento. Arrebatamento é filho prometido. O Filho do Homem vem numa carne, discerne os pensamentos e intenção da congregação para mostrar que ele é o Messias esperado. O que aquele Filho do Homem fez na tenda de Abraão, com a mensagem que ele trouxe para Abraão? Transformou Sara e Abraão.
É o mesmo que vai acontecer com a igreja do último dia, porque Deus veio numa carne chamada Brana nesses últimos dias, para dar uma mensagem para nos transformar. E nós temos condições de gerar no arrebatamento o filho prometido, Isaque. Olha, filho de Davi, filho de Deus, 3 ofícios diferentes. Aguenta um pouquinho, que isso aqui é mel na rocha. Pode amargar depois, mas aqui é bom. Olha, mensagem, a bem-aventurança esquecida. Quando finalmente o Messias veio, veja, aos 30 anos ele veio do deserto pregando uma mensagem, João Batista, da vinda do Messias. Estremeceu as regiões. Ele não estava com medo da doutrina dos fariseus. Disse: vocês, serpentes de grama, não venham dizendo que temos por pai Abraão, raça de víboras. Não é as mesmas víboras que tem hoje? Nós temos por pai Brana. Vocês não mostram que é filho de Brana. Se vocês fossem filhos de Brana, vocês receberiam a mensagem de Brana. Vocês reconheceriam o sinal messiânico de Brana. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que coisa! Ele era severo. Disse: eu estou lhes dizendo a respeito de um Messias que virá com uma pá em suas mãos. Amém? Ele limpará toda a sua eira. Olha, João Batista, ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que batiza com fogo. Irmão, o irmão Brana foi como João Batista. Primeira e segunda etapa, nós fomos batizados com água. Batismo em nome de Jesus. Mas após o término da era de Laodiceia, veio um do céu que batizou nossa alma com o fogo dos trovões. Cadê o povo para receber este que batiza com fogo? O 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o segredo de Deus vai se cumprir. O Messias estará na terra. Isto é o segredo de Deus. Ajuntará o trigo. Olha, ele sabia o que estava falando. Olha, presta atenção. Agora, quando finalmente o Messias veio, João teve que batizá-lo. Teve a hora de batizá-lo. Ele veio exatamente como foi predito. Os sinais estavam corretos. Ele mostrou o sinal messiânico. E João soube que aquele era o Messias. Irmão, por que João soube? Presta atenção. Aquele era o Messias, e não havia dúvida alguma naquilo. João disse: eu vi a coluna de fogo sobre ele. Não estão vendo a coluna de fogo sobre ele? Uma luz descendo sobre ele, em forma de pomba, e uma voz saía da coluna de fogo, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele sabia que era o Messias. Sabe por quê? Uma luz seguia Jesus. Irmão, por que as pessoas têm dúvida e se escandalizam? Porque Jesus quis vir num corpo nascido de sexo, para manifestar para os gentios o seu sinal messiânico. Olha aqui, eu não conhecia, mas aquele que me encontrou no deserto me disse para batizar com água. Sobre quem vires o Espírito Santo descer, ele quem batizará vocês com fogo. Se as pessoas pudessem crer pelo menos no tipo. Se as pessoas pudessem pelo menos crer no tipo, o profeta diz: como João Batista. Hoje tem se cumprido esta escritura. Olha que parágrafo lindo, maravilhoso. Satanás não gosta desse parágrafo, e nem de todos, né? Os fariseus não gostam desses parágrafos, porque eles querem esconder o homem do dia. Você sabe que a mensagem que nós recebemos de João nesses últimos dias é inigualável. Não teve um ministro, um pastor, um missionário, um apóstolo que pregou a mensagem que o pastor Osmar pregou.
É inegável a mensagem que o pastor Osmar pregou. Tanto é que fizeram até uma cópia da terceira etapa pirata. Mas o que eles têm que fazer? Esconder o homem. Não, a mensagem da terceira etapa é verdade. Mas esse homem que trouxe... Olha, eles não entenderam, mas indagaram: és tu o Cristo? E ele lhes respondeu: eu não sou o Cristo, nem mesmo sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Porém, está em alguma parte no vosso meio. Disse assim, porque estava seguro que ele estaria. Estaria em um dia, em seu dia, porque Deus lhe havia dito: ele introduzirá o Messias. Irmão, como que o irmão Brana pode partir e não introduzir o Messias, se a coluna de fogo lá no rio Ohio, enquanto ele batizava a 17ª pessoa, tá certo? Aquele bolido de fogo desceu, pessoas desmaiaram, e uma voz disse: como João Batista Brana foi o precursor da minha primeira vinda, e ele estava na terra quando eu entrei nas águas. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ó incrédulos da mensagem, porque não creem em William Brana, porque não sois filhos de Brana, raça de víboras, sepulcros caiados. É como João Batista. Como que William Brana morre e não introduz Jesus na terra? Olha, Deus lhe havia dito que ele introduziria o Messias. Um dia, um jovem veio caminhando por ali onde estava João, e ele viu algo. O que ele viu? Como uma luz que vinha sobre ele. Um sinal, o sinal messiânico. Então chamou: eis o Cordeiro de Deus. Olha o que o profeta fala: hoje tem se cumprido essa escritura ante vós. O que vocês vão fazer com este parágrafo? Vocês que dizem que creram no Brano, o que vocês vão fazer com esse parágrafo? Quando vocês criticam e zombam, dizendo que isto aqui não é a segunda vinda. Ó, só tem mais duas, tá bom? Agora, de que lado você estaria identificado? Identificação. O que é a verdadeira? Precisa a palavra estar dizendo ela própria. Ou você teria ido para o lado do seu credo, em seu presente caráter, com a sua fé que você tem hoje. Se você estivesse nos dias de Jesus, você tinha ficado com Anás e Caifás, ou teria entrado na igrejinha de Jesus, lá na Baixada? Só que tinha uma coisa: a igrejinha de Jesus ficava na esquina. Tá certo? O profeta diz que Deus sempre está numa esquina. Deus sempre está numa esquina. Sabe por quê que as pessoas perdem Deus? É quando ele dobra a esquina, eles não percebem que Deus mudou para outra mensagem. E o interessante, né, não querendo nos gabar, né, mas o tabernáculo do irmão Brana estava numa esquina. Rua 8 com a Penha, uma esquina. O tabernáculo lá em Franca do pastor Osmar, numa esquina. E por que será que o nosso tabernáculo também está numa esquina? Cada um jactancia do que tem, tá certo? Deus está numa esquina, e quando Deus dobra a esquina, o povo perde Deus. E sabe por que o povo não foi ouvir Jesus? Porque estava num tabernáculo desprezado. As pessoas que frequentavam a igreja de Jesus eram desprezíveis. Era prostituta, ladrão, leprosos, tá certo? Mas limpos. Prostituta, perdoada, vai e não peques mais. Ladrão, salvo, tá certo? Porque você vem como está, mas você não fica como está, se você tem uma semente de Deus no seu coração, né? Onde você estaria? Agora, esse é exatamente o lugar onde você teria estado. Então, se você quer saber de que lado você ficaria no tempo de Jesus, hoje você se identifica da mesma forma, porque há um Cristo vivo, a palavra do dia, para te provar. O que quer que você seja agora mesmo, é exatamente o que você teria sido lá atrás. Exatamente. Quando o seu sinal messiânico, agora observe, quando o seu sinal messiânico identificou o seu caráter, pois era Deus em um homem. A palavra, veio o que eu quero dizer,
Ele discernia os pensamentos da congregação. Ó, irmão, isso aqui é algumas das mensagens para você ver. A última, tá bom? Para nós encerrarmos, tá? Agora, mensagem de Cristo identificado de todas as eras. Mas nós estamos aqui para o ponto agora. Os gentios, os judeus daquele dia, falharam em vê-lo. Por quê? Ele estava em carne humana. Olha, eu admiro se nós fizéssemos a mesma coisa. Eu me espantaria se cometêssemos o triste erro que eles cometeram, falhar em reconhecê-lo. Porque ele era a palavra para aquela era identificada num corpo humano. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor por esta noite, pela Tua palavra que é a verdade, pelo Teu Evangelho que é puro. Ó Deus, e por ter o Senhor nos dado esta semente de predestinação como a samaritana, Pai, de poder crer no Messias, na palavra ungida do dia. Ó Deus, poderíamos dizer muita coisa, Senhor, mas o tempo é curto e o homem é incapaz. Só o Senhor, Pai, para colocar dentro do coração de cada eleito a revelação da sua pessoa, Pai, na palavra do dia, Pai. Todo eleito reconhecerá, toda semente predestinada captará o seu pensamento, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.